Esse aqui. Bom, mas hoje nós vamos ter que tentar resolver isso lá com o TI, né, para ver o que está havendo. Bom, então, vamos então começar. Robson, pode pôr para gravar então aí, que já vamos começar a nossa aula. Já está gravando. Gente, então, tá bom. Bom dia então para todos. Bem-vindos aqui à nossa nova plataforma, tá? Eu já dei aula na semana toda, né? A partir de segunda-feira à noite, pela plataforma, e o resultado tem sido ótimo. Nós não tivemos mais problema de travar, de cair a conexão, tá? Pelo menos em todas as aulas, de segunda à noite até sexta-feira, não tivemos mais nenhum problema. E espero que isso seja passado para nós, tá? O que acontece? Eu também não vou ficar mais fazendo a chamada como eu fazia, porque ao final eu tenho a opção aqui, antes de encerrar a reunião, eu tenho a opção de fazer a gravação da lista de presença, tá? E ela fica disponibilizada na plataforma, e é por ali que a presença de vocês vai ser computada, tá? Então, eu alerto vocês para o seguinte, tá? Não descuidem no negócio da falta, tá? Porque hoje a tecnologia, ela ajuda, mas também ela tira um pouco, né, daquela possibilidade da gente flexibilizar algumas coisas, tá? Se a plataforma aponta que o aluno não esteve presente, eu não tenho como desmentir isso, né? Então, a chamada, então, vai ser feita pela plataforma, ela vai ficar gravada, e observem, isso não é só comigo, todos os professores, né, estão orientados nesse sentido, tá bom? Bom, eu quero começar com vocês falando do instrumento. Na primeira aula, nós tínhamos falado de que, quando falamos da forma de avaliação, né, que para o primeiro bimestre, teríamos, então, um instrumento valendo até 2 pontos, tá, para ajudar a compor a nota da avaliação de setembro, tá? Que esse trabalho pode ser feito em até 3 alunos, tá? Esse grupo aqui não tem nada a ver com aquele outro grupo do trabalho de pesquisa lá para o segundo bimestre. Então, esse aqui pode ser feito individual também, pode ser feito em dupla e pode ser feito até 3 alunos, tá? Por que eu estou passando hoje o instrumento? Porque segunda-feira que vem é o 7 de setembro, né, todo mundo sabe, feriado nacional, então nós não teremos aula. E para não ficar muito em cima depois, se eu deixasse para o dia 14, ficar muito em cima já das avaliações que começam no final de setembro. Então, para evitar correria, para evitar que haja uma sobreposição de trabalhos para vocês, eu estou disponibilizando esse trabalho hoje, tá? Ele é praticamente um complemento desse estudo que nós estamos fazendo agora dos princípios do direito ambiental, tá? E vocês me entregarão esse trabalho no dia 14/9, que é dia da nossa aula, até às 18 horas, tá? Então, vocês vão no dia 14, até às 18 horas, me mandar o trabalho, tá? E o trabalho vai ser através do e-mail que eu já disponibilizei para vocês e que vocês já conhecem, prof.clovis@uol.com.br, tá? A identificação e o tema que vocês vão fazer do trabalho, né? Identificação e análise de 3 princípios que influem no meio ambiente,
e o interrelacionamento, tem até um R demais aí, com outros ramos do direito, tá? Então, dos 10 princípios que nós falamos para vocês vão escolher 3, vão fazer uma abordagem dos 3 princípios e vão fazer, né, algumas considerações sobre o interrelacionamento desses princípios que estão diretamente ligados ao direito ambiental, tá? Então, esse é o tema do trabalho, tá? Não tem novidade nenhuma aí, vocês vão trabalhar com aquilo que vocês já viram, né? Nós já vimos nas 2 aulas anteriores, e vai ser para vocês fixar realmente, né, esses princípios e a importância deles para a preservação do direito ambiental. Vocês vão fazer o trabalho e vão fazer a indicação da bibliografia que foi pesquisada. Se foi internet, se foi livro, se foi um texto, se foram 2 ou 3, tá? E a bibliografia vai ser levada em consideração, que vocês vão ter que fazer referência a essa bibliografia no trabalho, tá? A apresentação do trabalho, vocês vão fazer digitalizado, que é a preferência de todos, ou, se eventualmente algum colega tiver algum problema, né, que esteja com dificuldade o computador não está funcionando, que a impressora não está funcionando, sei lá o problema que surge nessas horas, vocês poderão, então, fazê-lo manuscrito numa folha de papel ao maço, tá? E enviar para nós, tá bom? Então, lembrando, já falei, implorei, já colocamos isso várias vezes, estou mais uma vez insistindo. No e-mail que vocês me mandarem, tá? E no trabalho, identificar o RA e o nome completo do aluno, tá bom? Para eu poder atribuir a avaliação. Então, hoje é dia 31, né, de agosto, e vocês têm até o dia 14 para fazer um trabalho, que não é um grande trabalho, né, é um trabalho de 7, 8 folhas, por aí, imagino eu, que vocês consigam fazer esse trabalho sem problema, tá bom? E ele vale 2 pontos na média de vocês, tá? Então, está aí colocado, essas informações eu já coloquei na plataforma, e vocês entrando na sala de Direito Ambiental, vocês vão encontrar os 4 arquivos que eu postei ontem à noite lá para vocês, tá? Que é o primeiro da forma de avaliação, tá? Que estava no KiTutor, mas como nós não estamos mais lá, eu estou disponibilizando aqui. Isso também está disponibilizado pelo WhatsApp, que eu passei para a Amanda, tá? O arquivo dos princípios constitucionais, dos princípios do direito ambiental, o conteúdo que nós estamos vendo agora, que é aquele arquivo dos elementos do direito ambiental, que hoje vamos dar prosseguimento, e este do instrumento do direito ambiental. Então, os 4 arquivos estão lá, vocês podem acessá-los sem nenhum problema. Qualquer dúvida, vocês, através da Amanda e através do Rio Mar, vocês, então, vão tirar essa dúvida e a gente vai estar atendendo vocês, tá bom? Repito, os que estão chegando agora, felizmente, agora já estamos com 33 alunos na sala. Estamos chegando no número que costumávamos ter, né? Antes na plataforma anterior. Falta um pouquinho ainda. Chamada nós não vamos fazer mais, não vamos ficar perdendo mais tempo chamando 4, 5 vezes, fazendo a chamada. Por quê? Porque a plataforma disponibiliza uma lista de presença e eu vou, quando faltar aí uns 15 para as 11, mais ou menos, quando faltar 15 minutos da aula, eu vou puxar essa lista aqui e ela fica gravada no sistema, mostrando os alunos que acessaram, o horário que acessaram, até que hora
vocês ficaram logados, tá bom? Beleza, então? Quanto à gravação da aula, nessa sala nós Tá sim. temos Tá com a imagem dele o lá nosso embaixo. amigo Robson aí, que está fazendo a Ele gravação tá falando e da chamada, mano. disponibiliza para Diz que vocês. tá online, O sim. Robson A depois vai chamada 10 me não passa falar, 3 minutos. Robson, onde que eu acho isso no YouTube, tá? Para eu poder também colocar depois as minhas aulas no, no, no meu canal lá, tá? Para Professor, disponibilizar para o pessoal. eu posso, Oi. depois que encerrar a aula, eu posso estar enviando para o senhor o link no WhatsApp do senhor. O senhor vai ver a pasta Tá ótimo. completa. Me faz esse favor, então, tá bom? Tá bom, professor. Tá. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que uma das opções da plataforma também é oferecer essa gravação. Tá? Ela disponibilizou no primeiro momento e disponibilizou para os alunos fazer a gravação. Para mim, nós temos uma sala de teste onde a gente pode navegar para poder até se familiarizar com a plataforma, e lá aparece a opção gravar para mim. Só que nas minhas disciplinas, né, eu tenho 13 salas de aula, são 13 turmas que eu tenho, com 13 disciplinas, né, eu não consigo fazer essa gravação. Então, a gente está tendo essa dificuldade, e hoje nós estamos vendo aí, assim que eu terminar a aula com vocês, eu vou entrar em contato lá em TI com a Andrea para ver qual é o problema, né? Onde que está pegando essa história da gente não ter condições de fazer a gravação. Tá? Por quê? Porque aí, um dia, se eventualmente o Robson não puder disponibilizar, a gente tem como fazer a gravação e ela fica disponível na plataforma, de forma que todos possam acessar no dia e na hora que quiserem, né? Que puderem. Isso me parece que é um diferencial importante da plataforma. Muito bem. Então, eu vou sair aqui desse arquivo e vou colocar agora o arquivo da nossa aula de hoje, tá? Eu tenho uma anotação aqui que nós tínhamos ficado no slide número 10, né? Então, espero que seja isso mesmo. Vamos ver. Tem tanto arquivo aqui. Vamos lá. Eu vou buscar esse arquivo lá no meu computador, que é mais fácil de eu achar. Beleza, então. Estou aqui, então, com a relação de todos 34 alunos, então, né? Aparece aqui a relação de todo mundo. Alessandra Montano, a Amanda Barbosa, a Armanda Justiça, a Ana Beatriz, o Anderson, a Bárbara, a Beatriz, a Beatriz dos Santos e a Beatriz Ferreira. Agora a gente tem como identificar
os homônimos, né, para não ter problema. Nós temos a Carolina de Cássia, a Carolina Morge, o Everton, o Fábio Augusto, a Gabriela, o Gabriel, o Guilherme, desculpe, o Igor, a Janaína, a Jussiele, a Juliana, a Larissa, a Luana, a Márcia, a Maria Socorro, a Natana, o Rafael. Vamos ver aqui, tem mais 9 ainda aqui. Vamos ver aqui quem são os outros 9. O Rafael, o Renato Amorim, o Renato de Oliveira, o Riomar, o Robson, o Romildo, a Sabrina, a Sara, a Valdirene e a Virgínia. Então, esses são os alunos que, neste momento, estão assistindo a aula. Tá? Então, vejo que eu tenho o nome de todos aqui, e esses nomes que estão aqui presentes, e mais os que acessarem, né? 15 para as 11, mais ou menos, eu vou puxar a lista, e esses é que vão ficar com a presença, tá bom? Por isso é que nós não vamos mais ficar fazendo a chamada toda a aula, tá bom? Muito bem. Amanda e o Riomar, alguma pergunta? Alguma dúvida? Em nome da turma, antes da gente começar a aula propriamente dito? Ou não? Ou está tudo calmo? Por favor, aproveite que aqui dá para falar e a plataforma não cai. Na outra a gente não podia falar. Você não tem microfone aí, Amanda? Só um minutinho. Oi, professor. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo. É que no meu notebook não tem, eu preciso entrar aqui no meu celular para abrir o microfone. Desculpa. Tá? Mas tá tudo calmo com vocês aí? Tudo certo. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Acho que por enquanto não tem dúvidas. Então tá bom. Tá jóia. Então Obrigada. vamos tocando o barco, então. Muito bem. Nós tínhamos parado, então, pela minha anotação, no slide número 10. Estávamos começando a conversar sobre uma das modalidades do meio ambiente, né? Nós vimos de que o meio ambiente ele está classificado em quatro partes, né? Em 4 ramos. Vimos de que ele tem a sua base no direito, no meio ambiente natural, tá? Que estuda, né, a questão da fauna, a questão das florestas, das águas, da poluição, enfim, tá? Aliás, realmente é preocupante a situação desse meio ambiente natural, né? Não sei se vocês assistiram ontem à noite reportagem sobre amazônica, né? O mercúrio, né? Vou assim dizer, uma droga, né? que é usado pelo, né? E ele é vida de uma forma geral, tanto para a vida animal quanto para a vida humana, né? Então, aquela população daquela região está vivendo momentos complicados e não tenham dúvida que isso aí acaba com reflexos também para nós ao consumirmos, por exemplo, uma pesca, o peixe, né, produzido naquela região, né? Porque o mercúrio, não é que a gente come o mercúrio, mas é o efeito que o mercúrio provoca no animal, né? E os reflexos, né, que isso vem causar para a vida humana. Mas, fora essa preocupação com o meio natural, como vocês estão acompanhando, o grande risco ambiental que está ocorrendo, né, nós estávamos começando a falar sobre meio ambiente artificial. E
que é o meio ambiente artificial, né? O meio ambiente artificial começou a ganhar força no estudo, na preocupação das pessoas responsáveis e preocupadas com o meio ambiente, né? Na medida em que começamos a perceber, isso foi a partir de 1980, começou com mais força a partir de 1990, e com a nova Constituição, né? Que nós temos, né, um grande desequilíbrio do meio ambiente. E esse desequilíbrio na região urbana, né, que compõe, né, ele é composto, ele é em decorrência do desequilíbrio que nós temos na vida das nossas cidades. E ele se reflete, né, em todos os níveis da vida, desde a criança, né, quando ainda está ainda à véspera do seu nascimento, né, ainda respira lá no útero da sua mãe, né, mas ela termina tendo influência do ar, termina tendo influência da alimentação, né, estresse provocado na vida urbana, enfim. E essa criança nasce e passa a enfrentar, né, todos os problemas, junto com os adolescentes, junto com os adultos, junto com os idosos. Por quê? Porque o meio ambiente engloba a vida nas ruas, a vida nas praças, nos parques, né, os bens culturais artificiais, enfim, né, na poluição das grandes cidades, né, na poluição dos rios que circundam e que cortam as cidades, né? Então, na questão do lixo, que é um problema seríssimo no nosso país e no mundo inteiro, né? Nós só damos valor, né, e a importância do lixo na nossa vida, no dia a dia, quando temos aí uma ameaça de greve dos lixeiros. Porque quando o lixeiro entra em greve, a sociedade entra em pânico, né? Porque 4, 5, 10 dias sem recolher o lixo na cidade, né, torna praticamente inabitável a região urbana. Então, porque é muito grande o número do lixo produzido, né? E o lixo que não é separado, o lixo que não é acondicionado corretamente. Agora, nessa época, temos ainda mais o lixo hospitalar. Imaginem vocês esse lixo produzido nesses hospitais, né? Esses hospitais improvisados aí, chamados hospitais de campanha, né? Nas UPAs, nos hospitais de uma forma geral, né? Onde há uma contaminação muito grande e esse lixo não sendo acondicionado corretamente, não sendo acondicionado de forma cautelar, né, os riscos que isso trazem para a vida humana. Então, é nesse contexto que o meio ambiente artificial ganha, né, uma força muito grande, né, um ponto de interesse do nosso estudo de grande importância. Então, esse conjunto todo é o meio ambiente artificial, que é responsável pelo ecossistema social e que tem como objeto, né, a proteção de meios, dos componentes artificiais urbanos responsáveis pela vida humana. Então, chegamos aqui no slide número 10, né, e aqui eu acho que foi aonde nós encerramos a aula passada, né, foi com a definição do professor Celso
Antônio Fiorillo, sobre o meio ambiente artificial. Então, ele nos coloca que é compreendido pelo espaço urbano, construído, consistente no conjunto de edificações, que é chamado de espaço urbano fechado, né? E pelos equipamentos públicos, que é o chamado espaço urbano aberto, né? Dessa forma, todo o espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pelo homem, compõem o meio ambiente artificial. Então, é esse conjunto. O interno, né? O espaço urbano interno, é onde nós nos fechamos nas nossas casas e, hoje, uma grande parte das populações dentro dos condomínios, né? Nós temos condomínios que são verdadeiras cidades. E pelos equipamentos públicos, que é o espaço urbano aberto. Então, as praças, as ruas, as avenidas, os parques, né? Hoje, nós estamos vendo aí os parques praticamente com o seu funcionamento prejudicado, funcionando parcialmente, né? E eles são de uma importância fundamental, né, para recreação, né, de convívio social, né? E praticamente aqui em Guarulhos mesmo, eu acho que o parque principal que nós temos, que é o Parque Maia, está fechado no final de semana, né? Ele está aberto durante a semana, mas está fechado no final de semana. E era ali que as pessoas se encontravam, faziam as suas caminhadas, né? Faziam lá os seus exercícios, né? Se encontravam com os amigos, né? Isso tudo faz parte, né, dessa vida social que, dentro desse conjunto, integra o chamado meio ambiente artificial. E para nós, né, que todos nós, alunos, professores, que vivemos aqui na área urbana, o meio ambiente artificial nos diz muito mais de perto do que o meio ambiente natural. O meio ambiente natural, a gente sabe que está prejudicado, a gente sabe que ele está sendo judiado, mas a gente tem que ir procurar notícia, tem que procurar a informação. O meio ambiente artificial, a gente não precisa procurar informação. A informação está aos olhos de todos nós, né? Quando nós saímos aqui, por exemplo, aqui na margem aqui ali na região ali do cemitério lá da Vila Rio, nós temos um córrego, né? Um córrego que está sujo, está cheio de lixo, está cheio de capim, né? E a gente sabe que aquilo ali não é coisa boa, né? Quando a gente anda aqui no centro da cidade, nós temos o rio que está coberto, mas ele está coberto, está disfarçado, mas ali embaixo tem todos os resíduos que são jogados de forma abusiva, de forma aleatória pela população, né? Nós saímos aqui no Rio Tietê, pegamos essa marginal, é horroroso olharmos, né? Fixarmos os olhos dentro daquele Rio Tietê, todo cheio de poluição, né? Todo tipo de poluição. Por quê? Porque é o esgoto que corre a céu aberto, que é desembocado dentro do Rio Tietê. Então, o meio ambiente artificial, tá? Ele está muito mais próximo de nós, né? É onde nós vivemos, nós levantamos de manhã, ficamos o dia inteiro, vamos dormir e estamos no meio dele. Por isso é que é tão importante, né, nos conscientizarmos da importância da preservação desse meio ambiente. Muito bem. Quando nós falamos em meio ambiente artificial, isso tem tutela na Constituição, tem proteção na Constituição, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns
dispositivos da nossa Constituição que prevêem essa tutela. O artigo 5º caput, então, garante aos seus habitantes, né, o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade, que só pode ser atingido quando a cidade cumprir a sua função social. Então, obviamente, se nós temos o direito à vida, e se a vida, e se o meio ambiente é que nos dá uma qualidade de vida, boa ou má, né, ela tem tutela, então, no próprio artigo 5º, e é uma qualidade de vida que a Constituição, em tese, assegura a todos os brasileiros e a todos os estrangeiros que aqui residem. O artigo 5º, lá no seu inciso 22, ele estabelece o respeito da função social da propriedade. Então, a propriedade não existe apenas, né, garantida no título de domínio que cada um tem sobre determinado pedaço de terra, mas a propriedade, principalmente as grandes propriedades, né, principalmente as grandes áreas de terra, né, elas têm uma função social, né? Não é só enriquecer alguns poucos e marginalizar outros tantos milhões de pessoas que não têm acesso a essa propriedade. E a moradia é um componente importantíssimo do meio ambiente, que trata dos direitos sociais, né? Ela garante aos brasileiros e estrangeiros o chamado piso vital mínimo. O que é, na visão dos doutrinadores, esse piso vital mínimo garantido na Constituição para todos os brasileiros, né? Alô? Sem som. Resolveu agora ou não? Voltou, professor, voltou. E aí vocês me desculpem, tá? Aí a mancada foi minha, tá? Porque a gente vai fazer a troca aqui do slide e, sem perceber, eu terminei fechando meu microfone, tá? Então, me desculpem, tá? Porque realmente ficou, acho que 1 minuto Ô, Igor, mudo, né? pergunta pra Eu vou que ela sabe. voltar um pouquinho, tá? Ela não- Para voltar aqui. Isso é louco. Tem tantas funcionalidades aqui que qualquer bobeada São 8 horas da a manhã. gente fecha uma e aí prejudica tudo. Então, eu estava falando da tutela no meio ambiente artificial, tá? Que nós encontramos desde o artigo 5º, lá no caput, onde é garantido o direito à vida, à segurança, à igualdade, à propriedade e à liberdade, mas o direito à vida aí, né, é o ponto de destaque para o meio ambiente artificial. Alô? Tá? E ele Onde é você tá? também, o artigo 5º, responsável Aonde você tá? pelo princípio da Oi, aonde isonomia, você está? porque ele garante esse direito à vida
a todos os brasileiros e aos estrangeiros que aqui vivem. E vida, nós já temos falado para vocês, é o grande derivado do meio ambiente. Né? Sem um meio ambiente sadio, não tem vida, e aonde tem vida, não tem vida com qualidade. Então, esse artigo 5º já é um caminho para a tutela do meio ambiente artificial. Depois vem o artigo 5º, inciso 22, que trata da função social da propriedade. Então, a propriedade não é apenas, né, um simples direito de posse e uso de uma determinada área, mas a própria propriedade tem uma função social que deve de ser compreendida e estendida a todos que necessitam de um pedaço de terra para poder construir a sua moradia, para tirar o seu sustento do dia a dia e assim por diante. Também a propriedade é um grande componente do meio ambiente artificial. E o artigo 6º, então, é o destaque dessa tutela, porque ela garante o chamado piso vital mínimo. O que é o piso vital mínimo na visão dos estudiosos do direito ambiental? Né? Não existe um meio ambiente artificial equilibrado, né, se não tiver respeito aos direitos sociais, respeito à educação, respeito à saúde, ao lazer, ao trabalho, à previdência social, à maternidade, à infância e ao desamparo aos idosos. Enfim, o artigo 6º, ele encerra uma tutela ambiental artificial muito ampla. Por quê? O que depende de uma pessoa, o mínimo que uma pessoa precisa para viver com um mínimo de dignidade? Que ela tenha moradia, que ela tenha trabalho, que ela tenha educação e que ela tenha saúde ao seu dispor. É o mínimo que se espera. Então, essa garantia desse piso vital mínimo, garantido no artigo 6º, né, da Constituição, ela é um instrumento importantíssimo na tutela do meio ambiente artificial. Agora normalizou o som, né? Então tá bom. O artigo 21, no inciso 20, competência da União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, a própria Constituição atribui poder, competência à União para estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação. Quando o governo federal faz um plano, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, ela está cumprindo o quê? Cumprindo o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal. Tá? Por quê? Porque ela é responsável pela organização urbana, né? Pela possibilidade do acesso à moradia, que é um componente importantíssimo do meio ambiente artificial. Quando, agora, há poucos dias, tivemos aí a aprovação aí do marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Né? É um projeto audacioso a longo prazo, né? A questão de 15, 20 anos, para que haja cuidado com o nosso esgoto, né? Nós nos preocupamos com o que comemos, mas não nos preocupamos com o que nós devolvemos de lixo ao meio ambiente, né? Através do esgoto. E tanto que a maioria das nossas cidades não tem saneamento básico, né? E aonde tem é uma porcentagem muito pequena, e agora existe um comprometimento, né, que foi firmado, né, aprovado pelo Congresso Nacional e que foi sancionado há poucos dias
pela presidência da República, para que, eu não me lembro agora quantos anos são, mas é questão de 15, 20 anos, né, haja a extensão desse saneamento básico a todas as localidades do país. E os transportes urbanos, né? Essa política de transporte urbano com a criação de linhas do metrô, e, enfim, esse transporte compartilhado, né? E ônibus, e metrô, enfim, o próprio transporte alternativo, né? A regulamentação do uso do Uber, tudo isso vem com que finalidade? Vem com a finalidade de melhorar a qualidade do meio ambiente artificial. E é atribuição do Estado, do Estado, quando eu falo da União, né? Através do artigo 21, inciso 20. O governante não está fazendo nenhum favor, né? Ele está cumprindo aquilo que está determinado na Constituição, né? E o artigo 30, inciso 7 da Constituição, ele atribui ao município, né, aos municípios em geral, aos 5.700 municípios que nós temos espalhados por esse Brasil afora, né, a competência de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como a competência suplementar residual trazida nos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Então, essa competência residual, inclusive, ela é estendida na área da saúde, ela é estendida na área da educação e assim por diante, tá? Então, os municípios também têm uma responsabilidade, né? E é aqui onde nós vivemos no nosso dia a dia, onde nós convivemos com o meio ambiente artificial, onde nós vivemos dentro do município, é ele que tem a competência de promover esse ordenamento territorial, o planejamento urbano. Nós vamos depois falar um pouquinho da lei, do Estatuto da Cidade, né? Que é uma lei que veio para complementar as garantias da tutela do meio ambiente artificial trazidas na Constituição, né? E que atribui ao município a responsabilidade pelo planejamento urbano de uma forma geral. Então, vamos aqui. O artigo 182 da Constituição, o que nos fala? A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, mais uma vez o município assumindo esse encargo, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e aí vem o Estatuto da Cidade, que eu falei para vocês, né, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus cidadãos. Então, esse artigo 182, né, ele é muito forte para reconhecer, não digo reconhecer, mas para responsabilizar o poder público municipal, né, pela vida nas cidades, pela vida urbana. Então, é a questão da organização do trânsito, por exemplo. Nós estamos vivenciando, né, nas grandes cidades, São Paulo já há muito tempo, né, aqui em Guarulhos já de algum tempo, né, um trânsito quase caótico, né? Não sei se vocês têm, embora esse distanciamento, né, já no ano passado já era sentido isso, né? No horário da manhã, entre 7 horas e 9 horas da manhã, o trânsito aqui no centro da cidade ficava absolutamente bloqueado, né? Por quê? Tem muito carro, tem pouca via, né? Se nós formos ver o número de ruas, a largura das ruas de 20 anos atrás, e hoje é a mesma situação. Agora, e o número de veículos que nós tínhamos há 20 anos e agora? Então, multiplicou em várias vezes, né?
E isso, logicamente, que vai chegar a um ponto que vai travar tudo. No fim da tarde, a mesma coisa. Chega 16h30, 17 horas, até às 20 horas, congestionamento total. Ruim para quem quer chegar, ruim para quem quer sair da cidade, né? Isso tudo, gente, termina causando um reflexo na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, né? No nosso humor. Quem é que fica sorrindo quando tem pressa de chegar num determinado lugar, quando tem um horário para cumprir um compromisso e se depara com um congestionamento que mais parece um estacionamento o equilíbrio emocional das pessoas. Aí você já chega no trabalho nervoso, já chega com receio de ser chamado a atenção e assim por diante. Então, além do gasto que você tem, né, um carro parado, funcionando, ele está gastando, né? E está gastando e não está se produzindo nada, né? Então, hoje, para o indivíduo trabalhar 8 horas, ele gasta em torno de 11 a 14 horas quando ele trabalha fora de São Paulo, fora aqui de Guarulhos. Então, isso é um desgaste terrível, né? E que tem uma repercussão direta na qualidade do meio ambiente artificial. Logicamente que a gente goste ou não, mas em pouco tempo, acredito que no ano que vem, esse ano ninguém fala nisso, porque é um ano eleitoral, e no ano eleitoral, remédios amargos não são receitados. Mas eu acredito que no ano que vem nós vamos ter que discutir seriamente a respeito da necessidade do rodízio nas grandes cidades brasileiras. E quando eu falo em grandes cidades brasileiras, eu coloco a nossa Guarulhos, com quase 1,5 milhão de habitantes, né? Muito bem. E vem o artigo 225, que nós já falamos, mas que vamos repetir várias vezes, né? E que ele é um guia, né? É uma garantia. Eu tenho publicado nas redes sociais, né? Com o objetivo de conscientizar as pessoas de que não é por falta de lei ou de leis que nós estamos no ponto que chegamos. Então, eu tenho chamado as pessoas a uma reflexão para mostrar aquilo que está na Constituição, que garante às pessoas uma qualidade de vida boa e que as pessoas possam, então, né, fazer o contraponto com a nossa realidade. Acho que foi ontem, ou sábado, não me lembro, eu coloquei o artigo 225 da Constituição. Estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Significa o quê? Todos têm direito, na área do meio ambiente artificial, dos bens públicos, das praças, dos parques, das ruas, de uma água limpa, de uma vida sadia, de um trânsito equilibrado, né? De um ar sem poluição, impondo-se ao poder público, e aí não é porque o prefeito quer, não é porque o presidente da Câmara quer, não é porque o vereador está pedindo, é imposição ao poder público. Quem se candidata a um cargo público deveria saber disso, né? Ao poder público e à coletividade. E aí a coletividade também tem responsabilidade. É aquela coletividade que joga papel no chão, que joga copo plástico no chão, que joga colchão no rio, que joga armário, guarda-roupas no rio afora, né? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo 225, realmente, se fosse respeitado, se fosse cumprido, tanto pelo poder público quanto pelas pessoas em geral,
né, nós não teríamos, certamente, né, a tristeza de ver a qualidade do meio ambiente se degradar, como está ocorrendo atualmente. Depois dessa proteção, dessa tutela da Constituição, vem aquilo que nós falamos agora há pouco, através da Lei 10.257 de 2001. Então, essa lei, ela é chamada do Estatuto da Cidade, né? Então, ela foi criada por determinação do artigo 182 e 183 da Constituição, que nós acabamos de ler, né? A responsabilidade do gestor municipal, né, de organizar a vida urbana, né? Então, ela foi criada, é uma norma regulamentadora da maior importância para o meio ambiente artificial. Pelo aludido diploma legal, pela Lei 10.257. Então, foram disciplinados não apenas o uso da propriedade urbana, mas as diretrizes do meio ambiente artificial. Fundado aonde? No equilíbrio ambiental, artigo 1º, parágrafo único do Estatuto da Cidade, em perfeita consonância com a disciplina lá dos artigos 182 e 183, que acabamos de mencionar para vocês. Nós vamos, lá no final do curso, vamos abrir um espaço especial para estudarmos, pelo menos superficialmente, o Estatuto da Cidade. O que esse Estatuto da Cidade garante? Eu tenho dito que essa lei 10.257 deveria ser de leitura e estudo obrigatório de todos os indivíduos que se candidatam a vereador e a prefeito. Por quê? Porque a organização desse espaço urbano, que o prefeito terá a responsabilidade de fazer, né, na próxima gestão, e o atual também, né, e o trabalho dos acho que são 33 vereadores que nós temos, ou 34, não estou lembrando agora, né, para a elaboração da legislação do nosso município. Então, o que diz o Estatuto da Cidade visando a obtenção de cidades sustentáveis? Nós vimos que entre os princípios do direito ambiental está a sustentabilidade. Então, que dispositivos são esses? Lá no artigo 2º, inciso 1 do Estatuto, né, como forma do exercício do direito à casa, à moradia, está lá no artigo 5º, para que possa ser um local destinado a assegurar um asilo inviolável com a finalidade de garantir fundamentalmente seu direito à intimidade e à vida privada, que também são garantias, é uma garantia constitucional, todos têm direito, né, à intimidade e à vida privada, inciso 10 do artigo 5º. O direito à moradia, o artigo 6º da Constituição, elevado ao status de direito constitucional face à emenda constitucional de 2020, né? A emenda constitucional número 26 de 2020, como a organização da sua família, né? E a organização da sua família está a partir do artigo 226 ao artigo 230 da Constituição. Então, o direito à terra urbana e à moradia, né, estão assegurados no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, inciso 1. E ela vem atender vários dispositivos constitucionais, como estamos falando aqui.
o artigo 5º, inciso 11, o inciso 10 do 5º, o artigo 6º Igualmente. e o artigo 226 ao 230 da Constituição. Tá? Então, não é por falta de previsão legal que nós estamos com a má qualidade no direito ambiental. Aí nós vamos, vou ler aqui. Vamos para o próximo item aqui, que é o direito a um saneamento ambiental. O que significa isso? Consiste em disponibilizar alguns materiais fundamentais à sobrevivência humana. E o que nós precisamos para ter essa garantia e um mínimo de dignidade, que é fundamento da Constituição, lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Direito ao uso da água, potável ou destinada à higiene. Direito a esgoto sanitário. Direito ao ar atmosférico e a sua circulação, e o direito ao descarte de resíduos. Eu pergunto para vocês, na questão do saneamento ambiental, vamos fazer uma reflexão sem politização, sem ficar falando de Lula, de Bolsonaro, de raio que eu parta. Nossa, reflexão de gente que está estudando direito e que tem responsabilidade como formador de opinião com a construção de uma sociedade mais humana e mais justa. Água potável. Toda a nossa população de Guarulhos tem? A população de São Paulo tem? Não, não tem. Grande parte não tem. Destinada à higiene. Nós vimos o fosso que existe entre a necessidade e a realidade nesta pandemia. Nunca se falou tanto em lavar as mãos. E lavar as mãos demoradamente. Esfrega daqui, esfrega para lá, enfia uma mão dentro da outra, passa a mão lá no meio da mão, enfim. Nós falamos isso para pessoas que não têm água. E que não têm água limpa. Muitas têm água, mas a água é suja. Quanto mais esfregar a mão, mais risada vai dar o Covid. Então, é difícil, né? Nós vivemos artificialmente para conservar o meio ambiente artificial. Falta de água potável, falta de água mínima para higiene. Nós temos direito a um esgoto sanitário. Segundo consta, Guarulhos, nem 30% do esgoto da cidade é tratado. 30%. A grande maioria das pessoas paga a taxa de esgoto junto com a taxa de água, e isso é simplesmente um roubo da população, porque nós pagamos um esgoto que não existe. Não existe tubulação do esgoto. Direito ao ar atmosférico e a circulação. Qualidade do ar, como é que anda? E o direito ao descarte de resíduos. Gente, é preocupante, né? O descarte de resíduos, principalmente, né, nessa época de grande tristeza que nós estamos passando, dessa pandemia que estamos passando, né? Então, nós estamos vendo lixo na calçada. Outro dia, saí aqui numa caminhada rápida aqui perto de casa para tomar um pouquinho de sol, que eu estou com medo de, daqui uns dias, criar mofo no meu corpo. Aí fui pegar um solzinho. Tem lixeiras aqui ao longo da rua, e eu moro aqui no centro de Guarulhos, que para chamar aquilo de lixeira, o camarada tem que ter uma boa vontade e tem que ser meio cego.
porque não dá para dizer que aquilo é uma lixeira. Aquilo serve para amontoar lixo que não devia estar ali. E que, consequentemente, na primeira chuva que vem, vai levar aquele lixo para o primeiro esgoto, para a primeira boca de lodo que encontrar, e vai terminar indo para o rio, que fica aqui do lado. Eu moro na travessia da rua 11 de agosto aqui, e que tem um córrego. Então, e que esse lixo vai ficar, né, olhando esse córrego, desculpa a expressão, dá nojo do lixo que se acumula ali, e que é limpo a cada 6 meses pelo poder público. Então, né, esse saneamento ambiental, em Guarulhos, nós estamos com um problema seríssimo, que não tem se falado muito, que não interessa falar muito nesse momento, né, mas que ele vai vir a qualquer hora com muita força, que é a respeito do lixão que estão construindo lá na região do Cabo Sul. Né? Ele é necessário. Nós não temos aonde colocar lixo. Agora, não é amontoar o lixo, é acondicionar o lixo. Né? E nós não temos aonde colocar o nosso lixo em Guarulhos, e estamos criando uma usina de lixo para receber o lixo de outras localidades. E que vai trazer influência diretamente na água que nós bebemos, porque fica à margem de uma adutora ali na região da Cantareira e de Nazaré Paulista. E que vai trazer repercussão negativa no Rio Cabo Sul, que une toda aquela região até o Rio Tietê. Então, é uma análise, assim, desvinculada de qualquer conotação política, não, porque política é o que nós estamos fazendo. Né? Há uma grande confusão na hora que se fala em questão política. O homem é um animal político por excelência. O Aristóteles já dizia isso lá nos primórdios da civilização. Mas não essa política suja, né? Ela é tão suja quanto o esgoto que nós vivemos, né? Onde ela é permeada por interesses pessoais, interesses econômicos, enfim. Mas é essa política que nós estamos fazendo de conscientização. Ou preservamos o meio ambiente e garantimos uma geração futura, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, e as gerações subsequentes, em condições de sobrevivência, ou todos sucumbiremos ante a devastação do meio ambiente, começando pelo natural e complementando pelo artificial. Todos nós temos, pelo Estatuto da Cidade, o direito ao transporte. Qual é o local onde mais de 50% das pessoas utilizam no dia a dia? Tem gente que vive, no mínimo, 3, 4 horas dentro de um meio de transporte. Disponibilização dos meios necessários destinados à sua livre locomoção, assegurando vias para a circulação das pessoas, meios de transporte adequado e seguro, bem como o escoamento da produção, fundamentais para as relações econômicas e de consumo. Eu moro em Guarulhos desde 1972. Desde 1972. Cheguei do Rio Grande do Sul em 1969 e com 3 anos depois eu estava morando em Guarulhos. Desde aquela época, quando começou a se falar em metrô em São Paulo, eu já vi mais de não sei quantas dezenas de projetos do metrô para Guarulhos. Uma cidade que tem hoje 1,5 milhão de habitantes. Se passaram 48 anos e até hoje nós não temos uma linha de metrô chegando a Guarulhos. É uma vergonha. Aquele trem que chega
lá no aeroporto, que é totalmente divorciado da realidade para nós aqui dos bairros de Guarulhos. Mas ele veio mais para atender o pessoal do aeroporto, que já é uma população elitizada. Ele chega ao cúmulo de você chega perto do aeroporto e depois tem que pegar um ônibus para ir para a plataforma do aeroporto. Porque não esticaram, fizeram dezenas e dezenas de quilômetros pelo ar aí, gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, e esqueceram de alongar o metrô, aquele trem, por mais 300 metros. Então, existe um descaso total. Agora, em época de eleição, vamos trazer o metrô para Guarulhos. Gente, metrô não se constrói com saliva. Metrô se constrói com responsabilidade e com investimento. E olha, a disponibilidade de meio de transporte, e entre eles o metrô, que é o transporte de massa mais importante na nossa época. É um dos pressupostos estabelecidos no Estatuto da Cidade. Agora eu pergunto para vocês, qual é o candidato a vereador? Qual é o candidato a prefeito? Né? Nós temos aí em vias de eleição, e pelo que eu estou vendo aí, já tem 15 candidatos a prefeito, ou até mais. Né? Até porque a configuração esse ano da eleição é um pouquinho diferente, proíbe coligações para vereador, e aí os partidos estão querendo lançar candidatos próprios. Então vamos imaginar, 15 candidatos a prefeito, né? E eu não sei quantos mil candidatos a vereador. Olha, se 20% souber que tem o Estatuto da Cidade, já está bom. Porque nem isso. E isso deveria ser uma lei de estudo, de discussão, né, de reflexão por toda a população. Seja lá o candidato de que partido for. Porque ele vai lidar com o quê? Com a vida da cidade, com a vida nossa dos cidadãos. E ele tem preocupação com o saneamento ambiental, com o transporte, com a qualidade de vida, com a preservação do meio ambiente natural, com a preservação do meio ambiente artificial. Porque todos estão interligados. Tá? Então, é uma colocação que eu faço, né, porque eu acho que a conscientização é importante para nós vislumbrarmos condições melhor de vida e de sobrevivência. Nós temos direito aos serviços públicos. Está na Lei 10.257, garantidos a brasileiros e estrangeiros na condição de consumidores em face do poder público. Nós todos os 30, deixa eu ver quantos é que nós somos agora. 1, 2, 3, 6, os 34 colegas que estão na sala, todos, mais eu, professor aqui, 35, todos somos consumidores do poder público municipal, que está obrigado, na condição de fornecedor de serviços, manter esses de forma suficiente e de qualidade, quanto à rede de esgotos, abastecimento de água, gás, energia elétrica, coleta de lixo, captação de águas pluviais, dentre outros. Então, a qualidade e a garantia de serviço público é uma atribuição do agente público. E ele não faz por bondade, por ter um coração mais cordial ou menos cordial, um maior ou menor coração.
ele deve de disponibilizar, porque é obrigação do cargo a que ele está, pelo qual ele está lutando, pelo qual ele está brigando. É legítimo que ele lute, mas é imperativo que ele cumpra o que está tanto na Constituição quanto na Lei 10.257. O direito ao trabalho. O direito do trabalho, todos nós sabemos a importância do trabalho na vida de cada um de nós, né? Ele que nos dá o mínimo de sustentação, né? Individual e da família, né? Toda e qualquer atividade humana vinculada à transformação dos recursos ambientais, basicamente no meio ambiente natural, né? Isso é o direito do trabalho tutelado pelo meio ambiente artificial, né? Visando satisfazer necessidades da pessoa humana, conforme o artigo 2º, inciso 1 do Estatuto da Cidade. Ele deve de estar garantido como diretriz a ser observada no planejamento da política urbana de cada cidade. Então, o poder público, ele é obrigado, a prefeitura, ele é obrigada pela Lei 10.257, fazer um planejamento urbano de longo prazo. E quando se fala em planejamento urbano de longo prazo, não é para ser cumprido em 4 anos do mandato do deputado ou do mandato do vereador. É construir uma política de longo prazo de 10, 20 anos e que tenha um trabalho contínuo, ininterrupto. O que acontece aqui no Brasil? Nós enxergamos apenas para 4 anos. Aquilo que um governante começa a fazer e não conclui no seu governo, o próximo governante, a primeira coisa que ele faz, abandona aquela obra e começa outra. Por quê? Porque ela foi planejada e teve uma execução inicial por um adversário político. E o meio ambiente não quer saber disso. O meio ambiente artificial, ele quer união de forças, energia concentrada para a solução de problemas, e não para confrontos de interesses ideológicos, políticos, partidários, econômicos, seja lá de que interesse for. O direito ao lazer parece até piada nós falarmos de que a Constituição brasileira garante a todos os brasileiros o direito ao lazer. E o direito ao lazer está assegurado, sim, no artigo 6º da Constituição. Ele garante ao exercício de atividades prazerosas no âmbito das cidades, sem o que não há que se falar em garantia da dignidade humana. E o alcance do piso vital mínimo que nós acabamos de falar, do qual o lazer é parte integrante e é assegurado a brasileiros e estrangeiros residentes no país, seja com a realização de atividades culturais, salas de cinema, teatro, exposições, seja com atividades lúdicas, áreas para prática de esporte, praças para passeio e descanso, áreas arborizadas. Eu pergunto para vocês, aonde que tem uma área pública destinada a criança jogar bola, a criança praticar um esporte, a criança fazer uma educação física, e que são indispensáveis para a preservação da saúde das pessoas. Todo mundo fala, não, tem que fazer atividade física. Atividade física é saúde, e saúde é indispensável. Aí eu pergunto, e as pessoas, de uma forma geral, têm aonde fazer essa atividade lúdica para preservar a saúde? Né? É uma pergunta que eu deixo no ar
para que vocês conscientemente respondam. A eficácia do direito ambiental artificial depende de um bem elaborado plano diretor, exigido para cidades com mais de 20 mil habitantes. Gente, 20 mil habitantes. A grande maioria das cidades brasileiras tem hoje mais de 20 mil habitantes. Guarulhos não tem 20 mil. Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes. E o Estatuto da Cidade, que regulamenta o artigo 182 e 183 da Constituição, obriga que as cidades tenham um plano diretor, com um planejamento adequado da aplicação dos recursos públicos para suprir as necessidades básicas da população. Para possibilitar a participação efetiva da população no planejamento urbano, elegendo as preferências no atendimento dentro das possibilidades orçamentárias de cada cidade. Então, é de suma importância a gestão orçamentária participativa, prevista no artigo 4º, inciso 3, letra F, do Estatuto da Cidade. E é um instrumento democrático importante, né, para a cidadania. Então, nós até conversamos numa aula anterior, né, sobre essas reuniões que devem de ser organizadas com as comunidades para discutir, né, a elaboração de um orçamento com a participação da população para a escolha das prioridades dentro de cada bairro. Isso não é invenção de um presidente, não é invenção de um deputado, não é invenção de um senador, de um prefeito, de um governador. Seja ele de esquerda, de direita, do centro ou do raio que o parta. Isso é definição da lei. A lei foi aprovada em 2020, com base na Constituição de 88. Está em pleno vigor. E a grande maioria dos nossos gestores simplesmente não dão a mínima importância para o que essa lei determina. E quando estamos em vias de uma nova etapa, né, de escolha de representantes, percebemos de que nem todos, uma minoria ínfima, sabe o que é o Estatuto da Cidade, lamentavelmente. Vamos, então, um outro elemento importante do direito ambiental, ao lado do meio ambiente natural, ao lado do meio ambiente artificial, e nós vimos que só esses dois aí têm uma abrangência fantástica e uma influência muito grande na atividade nossa do dia a dia. Nós temos também o meio ambiente do trabalho. O que é o meio ambiente do trabalho tutelado na Constituição? Constitui-se o meio do trabalho um local onde as pessoas desenvolvem as atividades laborais, em caráter remunerado ou não. Simplificando, é onde nós trabalhamos. Onde eu, agora, estou transmitindo uma aula para vocês, estou trabalhando, onde vocês, muitas vezes em casa, em home office, estão trabalhando, em razão da pandemia. Onde aqueles que estão à frente, nos locais de trabalho, presencialmente trabalhando. Então, esse local de trabalho, que é onde nós convivemos, em média, de 8 a 12 horas por dia. De 8 a 12 horas por dia. Se nós consideramos 24 horas no dia e 12 horas no meio ambiente do trabalho, com o tempo de transporte, com o tempo para dormir, com o tempo para as nossas necessidades básicas de higiene,
nós vivemos mais tempo no trabalho do que em outro lugar, né? Durante as 24 horas. Então, esse meio ambiente do trabalho também merece proteção e tem proteção na Constituição. O que se busca com equilíbrio no meio ambiente do trabalho? É só a salubridade do meio, né? É um local sadio de trabalho, na ausência de agentes que possam comprometer a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores em geral, independente da qualificação do sexo. E aí vou colocar da raça, da religião, enfim, não deve de haver nenhum resquício, né, de preconceito, da remuneração e do enquadramento profissional. Todos têm direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado. E, lógico, nós estamos longe de atingir isso. Longe, né? Então, temos empresas onde trabalhamos convivendo, né, com agentes químicos, né, convivendo com elementos que colocam em risco a saúde das pessoas, né, seja através de um trabalho repetitivo que traz conotação direta com a movimentação dos braços, né, com tendinites, enfim, né, com a questão respiratória, né, pessoas que trabalham aí nas siderúrgicas, nas caldeiras, com um calor infernal, né, muitas vezes sem proteção. E às vezes não é nem por culpa do empregador, porque às vezes o trabalhador também é muito desleixado, tá? Eu lembro que, uma determinada época, eu conversei com um empresário e da área da metalurgia, né? E ele trabalhava lá com produtos químicos também para fazer a moldura dos produtos lá. E eu falei para ele, mas qual é o cuidado que você tem com as pessoas que manipulam esses agentes químicos? Que se expõem a um calor excessivo, uso de máscara, uso de roupa especial, né? E para o agente químico, você deve de consumir uma grande quantidade de leite, que é o recomendável para as pessoas tomar. E ele me falou, olha, Cláudio, vou te falar a verdade. Eu compro leite e jogo fora, porque eles preferem um copo de pinga do que 1 litro de leite. Então, isso já faz parte do relaxamento geral que cada um tem com si próprio, né? Então, as pessoas, de vez de se proteger e usar os elementos que são disponibilizados para proteção, eles gostam de desafiar, né? Nós vemos, às vezes, olhamos assim num prédio e vemos uma pessoa pendurada fazendo uma limpeza ou uma pintura num prédio lá no 20º andar, sem capacete, sem nenhum equipamento. Logicamente que ele está brincando com a segurança. Ele está desatento à garantia de um meio ambiente do trabalho recomendável para as pessoas. Eu não vou entrar nem aqui no mérito dessa questão da remuneração, porque, lamentavelmente, né, embora as mulheres exercitem o trabalho com tanta preconceito terrível, e a mulher, em média, recebe 30% a menos do que o homem para a prática de uma mesma atividade laboral. Isso é lamentável, mas aí
A questão é cultural. E a questão é de consciência. Muito bem. Vamos ver aqui que o bichinho ficou nervoso e pulou. Vamos agora para o 22. Deixa eu só puxar aqui a lista, porque depois vai sair gente. E eu posso não pegar todo mundo. Baixar a lista de presença, baixando o arquivo, foi baixado. Ótimo. Vamos então continuar. A preservação do meio ambiente do trabalho como garantia fundamental da dignidade humana recebe na Carta Magna tutela imediata no artigo 225 e imediata no artigo 200, inciso 8. O que diz o artigo 200? Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições no termo da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, a proteção do meio ambiente e do trabalho tem proteção específica na Constituição Federal, lá no artigo 200, inciso 8, sem dizer de que temos toda aquela tutela já relacionada lá no artigo 5º, artigo 6º, e os seus incisos e tais. Dr. Celso Fiorilo, mais uma vez, ele destaca aqui a proteção do direito do trabalho, né? Porquanto essa última busca salvaguardar a saúde e a segurança do trabalhador no meio ambiente onde desenvolve suas atividades. O direito do trabalho, por sua vez, é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas entre empregado e empregador. Então, o direito do trabalho, né, é esse conjunto de regras que envolve a relação empregado-empregador, que vocês estudam aí com o doutor Rosendo, tanto no direito do trabalho quanto no direito processual do trabalho. Agora, o meio ambiente do trabalho busca o quê? Salvaguardar a saúde e a segurança do trabalhador no ambiente onde desenvolve as suas atividades. E o desrespeito a essa salvaguarda é que entra depois o direito do trabalho com as suas normas jurídicas para avaliar e responsabilizar aqueles que o desrespeitam. Com a garantia constitucional do direito à saúde, tem restrita aplicabilidade às normas incertas na consolidação das leis do trabalho, também, além da Constituição, artigo 220, artigo 200, nós temos a CLT no artigo 161. Na Constituição do Estado de São Paulo, na Constituição Estadual, aqui do Estado de São Paulo, artigo 229, parágrafo 1º. E como proteção do meio ambiente do trabalho, possibilitam a interdição da empresa e o embargo da obra, e se constituem instrumentos de proteção com a finalidade de eliminar a insalubridade no meio ambiente do trabalho. Então, a nossa própria Constituição Estadual prevê proteção ao meio ambiente do trabalho a nível estadual. Tanto, só para a gente encerrar, que eu estou vendo que está na nossa horinha, tanto o embargo da obra quanto a interdição da empresa poderão ser requeridos pela Delegacia Regional do Trabalho, por agente de inspeção do trabalho ou ainda por entidade sindical. Então, a gente vê, de vez em quando, notícias de que uma obra foi embargada. Foi embargada por quê? Porque desrespeitou normas de segurança ao trabalho, normas de segurança ao trabalhador.
Então, ou porque não forneceu equipamento, né? Ou porque não forneceu os instrumentos necessários para a realização daquela obra e assim por diante. Então, nós vamos parar por aqui, porque já são as 11 horas e aí tem gente já que está precisando sair, né? Nós estamos com 37 alunos, olha que beleza, né? Nós normalmente chegávamos a 40, 41, tem alguns aí que não conseguiram acessar, mas eu tenho certeza que na próxima aula, que será daqui a 15 dias, né? Nós vamos estar já com o grupo completo. Lembrem, eu vou anotar aqui, paramos no slide 25. Então, na próxima aula, nós vamos rapidamente acabar com os slides, né, até o 31, e aí já iniciamos um novo módulo de trabalho, tá? Repito, logo no início da aula, falei do instrumento que nós vamos ter que fazer para entregar no dia 14, tá? A orientação do instrumento, o tema do instrumento está aí na sala de direito ambiental, tá? O arquivo, já o colega confirmou, está aí na plataforma da Microsoft, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, então, podem acionar tanto o Reomar quanto a Amanda, né, que tem sempre se disponibilizado e com muita gentileza se colocado à disposição, né, para atender vocês, tá bom? Beleza, então? Obrigado. Boa semana para todos, tá? E vamos que vamos. Só de não ter lido uma só vez que travou, tá ótimo. Teve uma hora que falou, parou o som, mas aí a barbeiragem foi minha. Mas o resto, beleza, tá bom? Carolina, Romildo,